Boa noite, que a paz de Deus envolva o seu coração agora. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você me dê só alguns segundos, porque se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que precisa de descanso, precisa de silêncio, precisa de paz. E talvez ninguém ao seu redor esteja percebendo o quanto a sua mente está cansada, o quanto você tem tentado ser forte o tempo todo. Mas agora, você não precisa fingir força. Você pode apenas respirar, você pode apenas ficar. Seja muito bem-vindo à nossa família de oração. Esse é um lugar onde você não está sozinho, onde todos os dias nós nos reunimos para buscar paz, para acalmar o coração e entregar aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. E eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, o seu nome e o nome da sua família passam a fazer parte do nosso caderno de orações diárias. E todos os dias nós oramos por você, pela sua casa, pela sua vida. Então não fica de fora, você faz parte disso. E agora eu quero que você apenas desacelere. Não precisa tentar controlar tudo, não precisa resolver tudo agora. Só respira fundo, puxa o ar devagar, segura por alguns segundos e solta lentamente. Mais uma vez, puxa o ar, segura e solta, porque o seu corpo precisa entender que está tudo bem desacelerar. Talvez você tenha deitado hoje tentando descansar, mas a mente não parou. Os pensamentos vieram, um atrás do outro, preocupações, lembranças, medos, coisas que ainda nem aconteceram. E isso vai cansando, vai pesando, vai tirando sua paz pouco a pouco. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais parece que a mente acelera, como se não tivesse um botão de desligar. Mas presta atenção nisso. Você não está assim porque é fraco. Você está assim porque está sobrecarregado, porque carregou coisas demais por tempo demais. E ninguém aguenta isso sem sentir. Ninguém consegue ficar bem o tempo todo. E está tudo bem admitir que você precisa de descanso. E é exatamente por isso que esse momento aqui é tão importante. Porque agora você não precisa lutar contra tudo isso. Você só precisa ficar, só precisa ouvir, só precisa permitir que algo comece a acalmar dentro de você, mesmo que devagar, mesmo que aos poucos. E enquanto você continua aqui comigo, algo já está começando a mudar. Mesmo que você ainda não perceba totalmente, porque quando você para, quando você respira, quando você se permite ouvir, a sua mente começa a diminuir o ritmo. O seu coração começa a se acalmar. E aquele peso começa, aos poucos, a perder força. E enquanto você permanece aqui, algo muito importante começa a acontecer dentro de você. Mesmo que em silêncio, mesmo que quase imperceptível. Porque a sua mente estava em um ritmo acelerado por tanto tempo, que desacelerar parece estranho no começo. Parece até desconfortável. Mas isso não significa que não está funcionando. Significa apenas que você está saindo de um estado de sobrecarga para um estado de alívio. E talvez você nem tenha percebido quando isso começou. Talvez tenha sido aos poucos, com pequenas preocupações, pequenas pressões, pequenas responsabilidades que foram se acumulando, até que um dia a sua mente simplesmente não conseguiu mais parar. E quando você deita, tudo vem de uma vez, como se fosse uma enxurrada de pensamentos que você não consegue controlar. E isso cansa, isso desgasta, isso tira sua energia. Porque você não descansa nem quando o corpo está parado. Você continua lutando por dentro, tentando organizar, tentando resolver, tentando entender. E isso faz com que o seu coração fique inquieto, a respiração mais pesada e o sono cada vez mais distante. Mas agora eu quero que você entenda algo que pode mudar completamente a forma como você está se sentindo. Você não precisa vencer todos esses pensamentos. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa encontrar todas as respostas agora. Você só precisa parar de se cobrar tanto.
Você só precisa permitir que a sua mente descanse um pouco. E isso começa de forma simples. Começa quando você decide não alimentar cada pensamento que aparece. Começa quando você percebe que nem tudo que passa pela sua mente é verdade. Muitas vezes são apenas reflexos do medo, da ansiedade, do cansaço acumulado. E quando você começa a observar, em vez de reagir, algo muda. Você cria um espaço entre você e aquilo que está passando na sua mente. E nesse espaço existe paz, existe silêncio, existe descanso. E talvez agora você esteja começando a sentir isso. Uma leve diminuição do barulho interno, uma pequena pausa entre um pensamento e outro. Uma sensação sutil de que a sua mente não está mais tão acelerada quanto antes. E isso é o começo, isso é o início de algo novo dentro de você. E quanto mais você permanece aqui, mais isso cresce, mais isso se fortalece, mais isso se torna real. Então não tenha pressa, não tente forçar nada, apenas continua aqui, respirando, ouvindo, permitindo que esse momento faça o que ele precisa fazer dentro de você. Se você sentiu algo diferente aí dentro, comenta: Deus está comigo, como um lembrete para sua própria alma. E existe algo que talvez você nunca tenha percebido com clareza, mas que está influenciando tudo o que você sente agora. A sua mente não desacelera porque ela acredita que precisa te proteger. Ela cria cenários, antecipa problemas, revive situações, tudo isso tentando evitar que você sofra. Mas no processo, ela acaba te cansando ainda mais, porque ela nunca para, ela nunca descansa, ela está sempre tentando prever o que pode dar errado. E isso faz com que você viva no futuro, preso em possibilidades que ainda nem aconteceram, criando um peso que não é real no presente, mas que parece completamente verdadeiro dentro de você. E quanto mais você acredita nesses pensamentos, mais eles crescem, mais eles ganham força, mais eles dominam o seu estado emocional. Mas agora eu quero que você entenda algo libertador. Você não é a sua mente. Você não é cada pensamento que passa dentro de você. Você é quem observa. Você é quem percebe. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você deixa de ser arrastado por tudo o que pensa. E a partir desse momento, você pode escolher não reagir automaticamente. Você pode escolher não acreditar em tudo que aparece. Você pode apenas deixar passar, como se fossem nuvens atravessando o céu, sem segurar, sem alimentar, sem lutar. E no começo isso pode parecer difícil, porque você passou muito tempo reagindo a tudo. Mas agora você está aprendendo algo novo, algo mais leve, algo que traz descanso de verdade. E enquanto você faz isso, mesmo que de forma simples, mesmo que ainda esteja aprendendo, a sua mente começa a entender que não precisa mais ficar em alerta o tempo todo, que não precisa mais correr sem parar, e isso faz com que o ritmo diminua. E talvez você já esteja percebendo isso agora, um pequeno espaço de calma surgindo, uma leve sensação de alívio, como se algo dentro de você estivesse finalmente começando a soltar. E isso é real, isso está acontecendo. E quanto mais você permanece aqui, mais isso cresce, mais isso se aprofunda, mais isso transforma a forma como você se sente. E não é sobre controlar tudo, é sobre aprender a soltar o que você não precisa mais carregar. É sobre confiar que nem tudo depende de você. É sobre permitir que o descanso entre, mesmo que aos poucos. Então continua nesse ritmo, sem pressa, sem cobrança, apenas permitindo que esse momento te conduza para um lugar mais leve, mais tranquilo, mais seguro. Se essa mensagem falou com você, deixa um amém aqui. Simples assim, mas com... E talvez uma das coisas que mais tem pesado dentro de você seja o medo do amanhã, aquela sensação de incerteza, de não saber o que vai acontecer,
de tentar prever cada detalhe para não ser pego de surpresa, como se você precisasse estar sempre preparado para tudo. E isso vai te deixando em estado de alerta constante, como se nunca fosse seguro relaxar de verdade. E quanto mais você tenta controlar o futuro, mais a ansiedade cresce, porque no fundo, você sabe que existem coisas que simplesmente não estão nas suas mãos. Existem caminhos que ainda não foram revelados, respostas que ainda não chegaram. E tentar antecipar tudo isso só aumenta o peso que você já está carregando. Mas agora eu quero que você pare por um instante e pense nisso. Quantas coisas você já temeu no passado que nunca aconteceram? Quantas noites você perdeu pensando em algo que no final não se concretizou? E mesmo assim, a sua mente continua repetindo esse padrão, como se fosse necessário viver sempre esperando o pior. E isso não é culpa sua. Isso é uma mente cansada, tentando se proteger, tentando evitar dor, mas fazendo isso da forma errada, te colocando em um ciclo onde o medo nunca descansa. E é exatamente aqui que algo começa a mudar, quando você percebe que não precisa viver no amanhã, que você pode voltar para o agora, para esse momento, para essa respiração, porque é aqui que a sua vida realmente acontece. E enquanto você respira, enquanto você permanece presente, o futuro perde um pouco da força que tinha sobre você, porque ele só domina quando você vive lá na frente. E agora você está aqui, você está consciente, você está desacelerando. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você está permitindo que a sua mente não precise resolver tudo, não precise prever tudo, não precise carregar tudo. E isso traz um alívio silencioso, um tipo de descanso que não vem de respostas, mas vem da confiança, vem da entrega, vem da decisão de não carregar mais aquilo que não depende de você. E aos poucos, esse medo vai perdendo espaço, vai diminuindo, vai deixando de ser o centro de tudo. E no lugar dele, começa a surgir algo diferente, uma sensação de segurança que não está baseada nas circunstâncias, mas no fato de que você não está sozinho, de que existe um cuidado acontecendo, mesmo que você não veja. E agora apenas continua nesse estado, sem pressa, sem pressão, apenas permitindo que essa paz continue crescendo dentro de você. Se você decidiu confiar mais a partir de hoje, escreve: eu entrego, e deixa. E no meio de tudo isso que você está sentindo, existe algo que muitas vezes passa despercebido: o cansaço emocional. Aquele tipo de cansaço que não se resolve apenas dormindo, porque não é o corpo que está mais pesado, é a mente, é o coração, é o acúmulo de tudo aquilo que você guardou por tanto tempo sem ter um lugar seguro para liberar. E talvez você tenha se acostumado a engolir sentimentos, a esconder o que sente, a continuar mesmo quando já estava no limite, a sorrir quando por dentro tudo estava bagunçado. E isso vai criando uma pressão interna que uma hora precisa sair, uma hora precisa ser reconhecida. E não tem nada de errado em admitir que está cansado, que não está bem, que precisa de um tempo, que precisa de paz. Na verdade, isso é um sinal de consciência. É um sinal de que você está começando a olhar para si mesmo com mais verdade. E agora, nesse momento, você não precisa se esconder, você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode simplesmente sentir, sem julgamento, sem culpa, sem cobrança. E enquanto você permite isso, algo começa a se ajustar dentro de você. Porque aquilo que é reconhecido começa a se acalmar. Aquilo que é acolhido começa a perder a força. Aquilo que é sentido começa a se transformar. E talvez você esteja percebendo isso agora. Uma leve sensação de alívio por não precisar mais lutar contra o que está sentindo. Por não precisar mais resistir o tempo todo, por simplesmente permitir que as coisas sejam processadas dentro de você. E isso é mais poderoso do que parece.
Porque quando você para de resistir, você para de alimentar o conflito interno. E quando o conflito diminui, a mente encontra espaço para descansar. E aos poucos, aquele peso que parecia tão grande começa a diminuir, não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de carregar tudo sozinho. Porque você começou a soltar, começou a permitir, começou a confiar um pouco mais. E isso abre caminho para algo novo, algo mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado, algo que não vem da perfeição, mas vem da aceitação. E agora apenas continua aqui, sentindo essa leveza crescer aos poucos, sem pressa, sem exigir nada de si mesmo, apenas permanecendo. Se esse momento te acalmou, comenta: gratidão, Deus, reconhecendo esse cuidado. E existe um ponto muito importante que talvez esteja mudando dentro de você agora. Mesmo que você ainda não tenha percebido totalmente, você está começando a soltar o controle. E isso pode parecer pequeno, mas na verdade é uma das mudanças mais profundas que alguém pode viver. Porque por muito tempo você tentou segurar tudo, tentou organizar tudo, tentou manter tudo sob controle, como se isso fosse garantir que nada daria errado. Mas no fundo, isso só aumentou a pressão, só aumentou a ansiedade, só aumentou o cansaço. E quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance, você se sobrecarrega, você se desgasta, você entra em um ciclo onde a mente nunca para, porque sempre existe algo a mais para prever, para ajustar, para corrigir. Mas agora, nesse momento, algo diferente está acontecendo. Você está começando a entender que nem tudo depende de você. Que existem coisas que precisam apenas seguir o seu próprio tempo, que existem situações que não podem ser resolvidas agora, e tudo bem. E quando essa compreensão entra, o seu corpo responde, a respiração fica mais leve, o coração desacelera, a mente começa a soltar aquele estado constante de alerta. E talvez você esteja sentindo isso agora, um tipo de alívio que não vem de resolver tudo, mas de não precisar mais resolver tudo de uma vez, um tipo de paz que não depende de respostas imediatas, mas da confiança de que tudo vai se alinhar no tempo certo. E isso é libertador, porque tira de você um peso que nunca foi seu carregar, sozinho. E aos poucos, você começa a perceber que pode viver de uma forma diferente, com mais leveza, com mais calma, com mais presença, sem aquela pressão constante dentro da mente. E isso transforma não só esse momento, mas a forma como você vai encarar os próximos dias. Porque quando a mente aprende a desacelerar, ela não esquece, ela começa a criar um novo padrão. E um padrão mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado. Então continua nesse estado, continua respirando, continua permitindo que essa sensação se fortaleça dentro de você. Se você quer continuar nesse caminho de paz, escreve "Eu permaneço", como um compromisso com você mesmo. E à medida que você continua aqui, algo silencioso começa a se firmar dentro de você. Uma sensação de que talvez pela primeira vez em muito tempo, você não precisa fugir dos seus próprios pensamentos. Você não precisa correr deles. Você não precisa lutar o tempo todo, porque antes parecia que a sua mente era um lugar cansativo, barulhento, cheio de conflitos, mas agora, aos poucos, ela começa a se tornar um espaço mais leve, mais tranquilo, mais seguro. E isso não aconteceu de uma vez. Isso começou no momento em que você decidiu parar, no momento em que você escolheu ficar, no momento em que você deu uma chance para esse instante de paz e percebe como isso muda tudo. Você não precisou resolver todos os seus problemas. Você não precisou encontrar todas as respostas. Você só precisou desacelerar, respirar e permanecer. E isso mostra que a paz que você procura não está tão distante quanto parecia. Ela não depende de tudo estar perfeito. Ela começa dentro de você, quando você se permite sair do excesso
e entrar na presença. E talvez você esteja sentindo isso agora de forma mais clara, um silêncio mais profundo, uma leveza mais presente, uma sensação de que a sua mente já não está tão pesada quanto antes. E esse é um ponto muito importante, porque quando você experimenta isso, mesmo que por alguns minutos, você começa a entender que é possível viver diferente, que é possível ter noites mais tranquilas, pensamentos mais leves, um coração mais em paz. E isso não é algo distante, isso está começando agora, dentro de você. E quanto mais você permanece nesse estado, mais ele se fortalece, mais ele se torna natural, mais ele passa a fazer parte de quem você é. E aquela necessidade constante de controlar, de prever, de se preocupar, começa a perder espaço, porque agora existe algo maior ocupando esse lugar. Uma calma que não precisa de esforço, uma paz que não precisa ser forçada. E agora apenas continua aqui, sem pressa, sem pensar no depois, apenas vivendo esse momento de tranquilidade que você construiu agora. Se você sentiu que não está sozinho, comenta: Deus cuida de mim, e guarda isso dentro de você. E agora, chegando nesse momento final, percebe com calma como você está diferente de quando começou. Talvez a sua mente ainda não esteja completamente silenciosa, mas ela já não está no mesmo ritmo de antes, já não está com a mesma intensidade, já não está te puxando com a mesma força. E isso já é uma mudança real, isso já é um sinal de que algo dentro de você começou a se reorganizar, começou a encontrar um novo caminho, mais leve, mais tranquilo, mais equilibrado. E não foi por acaso, foi porque você decidiu parar, decidiu respirar, decidiu permanecer, mesmo que no começo parecesse difícil, mesmo que a mente quisesse fugir, você ficou, e isso fez toda a diferença. E agora você leva algo daqui, algo que não é visível, mas que é extremamente poderoso. Você leva a consciência de que pode desacelerar, de que pode soltar, de que pode voltar para esse estado sempre que precisar. Porque esse lugar de paz não está fora, ele não depende das circunstâncias, ele começa dentro de você. E agora você já sabe como acessá-lo. E quando a mente acelerar novamente, porque em alguns momentos isso pode acontecer, você já sabe o caminho de volta, você já sabe que pode parar, respirar, observar e deixar tudo diminuir novamente. E isso muda a forma como você vive, muda a forma como você sente, muda a forma como você enfrenta os seus dias. E agora, antes de encerrar, eu quero te agradecer de verdade por ter ficado até aqui, por ter permitido esse momento, por ter cuidado de você mesmo, porque isso também é um ato de fé, isso também é um ato de amor. Que a sua noite seja leve, que o seu descanso seja profundo, que a sua mente encontre silêncio e que o seu coração encontre paz. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você e toda a sua família, e eu te espero na próxima oração, porque você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa caminhada, sempre